Alô, alô, testando. Eu não tenho certeza se vocês estão me ouvindo, mas se não estiverem, me mandem um WhatsApp ou me mandem uma mensagem aqui no chat que eu leio. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu agradeço ao convite que me foi feito pela Câmara Municipal da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Agradeço, cumprimento a todos os presentes na pessoa do vereador Renildo Neri, e agradeço especialmente o convite que me foi feito pelo doutor Gabriel Carvalho, que é um intelectual, uma pessoa que atua de forma muito vibrante na questão pró-vida. E, então, acho muito louvável que a cidade esteja com essa preocupação em relação ao aborto e esteja fazendo esse tipo de evento de grande utilidade pública e que serve também para grande esclarecimento público a respeito das questões que envolvem o aborto, ou, como eu prefiro dizer, assassinato de bebês. Porque quando a gente fala aborto é uma palavra que oculta, de certa forma, o que é realmente que está em jogo. Então, assassinato de bebês, a gente tem uma expressão mais fidedigna, que representa exatamente o que está em jogo aqui. Cumprimento também aos presentes, ao público que compareceu a esse evento, né, tanto presencialmente como o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Vamos lá, a minha abordagem vai ser um pouquinho diferente da excelente abordagem da Zezé, que tem aí, a Zezé tem, da parte dela, um testemunho mesmo para dar a respeito do aborto. Eu já tinha tomado conhecimento da história da Zezé através do Brasil Paralelo. E, de fato, a Zezé tem coisas a dizer que eu não tenho. Ela passou por uma experiência que eu não passei, então ela tem uma visão do aborto que eu não posso dar o mesmo testemunho, eu não passei pela situação que ela passou. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a questão do aborto sob um outro enfoque, diferente do dado pela Zezé, né, das excelentes palavras que ela trouxe, né, sob a ótica da questão moral, a questão espiritual, e que certamente tocou muitos corações de vocês. Eu vou fazer uma abordagem sob um outro enfoque, que é mais um enfoque jurídico e estratégico do que está por trás dessa ADPF 442, que tenta a descriminalização do assassinato de bebês, e quem é que está por trás da tese que está sendo utilizada. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma outra forma de enxergar as coisas, uma forma mais jurídica e estratégica do ponto de vista da guerra cultural. Para o pessoal ficar mais esperto, para não cair em qualquer narrativa que lhes venderem por aí. Então, inicialmente, os senhores precisam saber que essa ADPF 442 é uma ação judicial. Antes de eu explicar para vocês a questão da ADPF 442, eu queria só fazer uma observação. Inicialmente, quando o doutor Gabriel Carvalho me convidou para essa audiência, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, o aborto é uma questão que deve ser tratada a nível, inicialmente, em nível federal, porque a lei que trata sobre aborto é o Código Penal. E só quem pode estabelecer crimes, criar crimes e revogar crimes, é o Poder Legislativo Federal. Um vereador não pode fazer isso. Um vereador não pode criar um crime. Entretanto, eu considero salutar, eu considero interessante e útil esse tipo de discussão estar sendo trazida em âmbito municipal. Você veja, um município no interior da Bahia, né, Luiz Eduardo Magalhães, trazendo uma questão que é para ser tratada, sim, pelos legisladores federais, pessoal que está no Congresso Nacional,
Só que, apesar das câmaras municipais localizadas em todo o país não poderem disciplinar o aborto em si, disciplinar o crime, revogar ou criar um crime, as câmaras municipais têm um outro papel, que é o papel educativo, o papel de levar esclarecimento à população, tanto que o vereador, ele não deixa de ser um parlamentar, ele está ali para falar na Câmara, ele está ali para falar para o povo, e não só para criar leis ou revogar leis, ele está ali para falar na tribuna e para transmitir ensinamentos, transmitir opiniões e, assim, influenciar a opinião pública. Então, faz todo sentido esse debate estar acontecendo no âmbito de uma Câmara Municipal, porque os legisladores podem fazer esse papel de esclarecimento ao público e podem também contribuir para o estabelecimento de políticas públicas no âmbito municipal. Então, por exemplo, o esclarecimento a adolescentes, o apoio a mulheres grávidas que, de repente, estejam pensando em abortar os seus bebês. O município pode dar algum tipo de assistência a essas mulheres, assistência psicológica, assistência material. Então, sim, o município tem condições de fazer muita coisa nessa área. Não pode disciplinar o crime, só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, mas pode fazer outras coisas muito úteis, muito relevantes em matéria de aborto, ou, no caso, de evitar que o aborto venha a acontecer. Então, dito isso, eu passo, então, a esclarecer a respeito da ADPF 442 e vou apresentar aqui alguns argumentos para vocês. De repente, se vocês estiverem num grupo de WhatsApp, conversando sobre esse assunto com o seu primo, com o seu cunhado, com o seu amigo, às vezes vai faltar algum argumento que eu, de repente, posso contribuir aqui agora, entregar para vocês alguns argumentos que vocês vão poder utilizar, mas argumentos técnicos jurídicos e em matéria de estratégia de guerra cultural. Vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a ADPF 442 é uma ação judicial e, portanto, é uma questão que não deveria estar sendo levada ao Poder Judiciário, mas foi levada ao Poder Judiciário, que no caso é o STF, quem julga as ADPFs, e o STF, em vez de dizer assim, olha, nós somos o Poder Judiciário, nós não temos autorização da Constituição para disciplinar essa questão. Não, eles dão aquele migué jurídico, fingem que não é, né, que não tem nada de errado acontecendo e tacam-lhe o pau, tocam o julgamento como se eles tivessem o poder constitucional de disciplinar essa matéria. Mas eles sabem muito bem que não. Mas eles são usurpadores do poder. Eles usurpam o poder legislativo. E algumas vezes também usurpam o poder executivo, como nós vimos até ano passado. Mas aqui no caso eles estão usurpando o poder legislativo de disciplinar a respeito do aborto. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, isso jamais poderia estar sendo discutido numa ADPF. As pessoas que entraram com a ADPF, que no caso foi o PSOL que entrou com essa ADPF. Também para vocês saberem quem foi que deu esse pontapé inicial. Então, eles dão o pontapé inicial, eles levantam a bola para o STF cortar. Só que se o STF tivesse o mínimo de dignidade, diria o seguinte, pessoal, olha, recebemos aqui a petição de vocês, tá? Tudo muito bem escrito, um português perfeito, tá tudo legal, só que assim, lamento, mas esse não é um assunto para a gente julgar. Julgo improcedente o pedido, pois se trata de matéria a ser disciplinada no Congresso Federal. Isso é que eles deveriam fazer se tivessem um mínimo de vergonha na cara, mas não tem. Então, passemos nós a esclarecer a população a respeito dessa falta de competência do STF. Essa ADPF está sendo proposta porque sabe muito bem que esse poder está sendo usurpado na cara dura pelo STF. Então, eles entram com a ADPF, levantam para o STF cortar. E elas utilizam, no caso eu falo elas, porque foram 4 advogadas que entraram com essa ADPF em nome do pessoal, vou citar até aqui o nome, porque como o professor Olavo de Carvalho diz,
é sempre bom a gente citar o nome da pessoa física que está por trás daquilo ali, porque elas ficam muito escondidinhas, protegidas, se a gente falar, foi o PSOL que entrou. Mas eu vou dizer o nome das pessoas que assinaram essa petição inicial, das advogadas que assinaram. São elas, Luciana Boatê, Luciana Genro, Gabriela Rondon e Sinara Gumieri. São as 4 advogadas que assinaram a ADPF em nome do PSOL. Bom, então, fecha parênteses, voltemos aqui à tese que elas utilizaram. Elas utilizam uma tese de ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, o ministro Barroso do STF, que é um doutrinador, um intelectual de doutrinação marxista. Ele sempre se coloca favorável a essas pautas da esquerda, inclusive nos seus livros. E o ministro Luiz Roberto Barroso, em seus livros, ele fala, ele tem um artigo que ele publicou na internet, que eu esqueci agora o nome do artigo, mas vocês podem achar esse artigo na revista do Ministério Público, se não me engano, número 50. Eu não estou agora com o nome do artigo. Enfim, o Luiz Roberto Barroso tem esse artigo em que ele estabelece como conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana certos requisitos. E por que isso é um perigo? Porque o Barroso, ele resolveu ali, né, do alto da sua mente iluminada, ele se considera, nas palavras do Thomas Sowell, ele é o chamado intelectual ungido, ele se acha ungido, uma pessoa realmente iluminada, a pessoa por meio da qual as coisas devem ser estabelecidas. Acho que na cabeça dele, para que poder legislativo, né? Se nós temos Barroso para dizer o bem e o mal. Pois bem, ele escreveu esse artigo e ele estabelece que existem 3 elementos para você considerar que exista em uma pessoa um conteúdo essencial mínimo para a dignidade. Então, prestem atenção. Para uma pessoa ter dignidade, uma dignidade tutelada constitucionalmente, o Barroso estabelece 3 elementos. Quais são eles? Primeiro, valor intrínseco. A pessoa deve pertencer à espécie humana. E em relação a esse valor intrínseco, graças a Deus, ele não nega que o feto pertença à espécie humana, ainda bem. Ainda bem que pelo menos isso ele reconhece que pertence à espécie humana. Beleza. Valor intrínseco. O segundo elemento desse conteúdo essencial mínimo, segundo o ministro Barroso, é a autonomia. Então, para uma pessoa ter dignidade constitucional, ela deve ter autonomia. E ele explica mais no seu artigo que essa autonomia seria a famosa autodeterminação. Isso vai ter um problema muito sério se apenas pessoas que podem se autodeterminar podem ter a sua dignidade constitucional reconhecida. Isso quer dizer o quê? Que os inválidos que estão lá entrevados numa cama de hospital, que não podem se autodeterminar, coitados, eles não têm dignidade constitucional? Eles não têm dignidade para existir, ministro Barroso? Os inválidos entrevados numa cama? Perdem também a autodeterminação, portanto, perdem a sua autonomia. Vamos exemplificar aqui. Pessoas drogadas em surto. Quer dizer que as pessoas drogadas em surto, que estão ali naquele momento sem autodeterminação, sem autonomia nenhuma, essas pessoas perdem a sua dignidade enquanto elas estiverem no surto? Que história é essa, ministro Barroso? De que a autonomia e a autodeterminação são elementos da dignidade? Isso é muito perigoso.
E o terceiro elemento, segundo as palavras do Barroso, é o tal valor comunitário. Se houver um valor comunitário ali a ser disciplinado pelo poder público, se o poder público entender que aquilo ali é algo relevante, a ser disciplinado, a ser tutelado, o poder público vai poder limitar aquela dignidade. Mas que história é essa? O que tem valor comunitário que uma pessoa pode não ter para outra? E quer dizer, o STF vai estabelecer o que tem valor comunitário e o que não tem? Então, segundo o ministro Barroso, somente humanos podem ser qualificados como pessoas constitucionais. E qual que é o cavalo de Troia que está inserido aí? Na tese do Barroso, somente as pessoas nascidas vivas vão poder ter a sua dignidade constitucional reconhecida. Ou seja, o seu direito de existir vai estar condicionado ao nascimento com vida. Isso significa que o feto, até o último dia de gestação, até a véspera da mulher parir, como o feto ainda não nasceu, o bebezinho ainda está lá dentro da barriga, não nasceu, pela tese do Barroso, ele ainda não tem dignidade constitucional. Vocês estão entendendo onde é que está o problema? E agora eu vou tentar ser um pouco mais clara. Essa ADPF, ela está pedindo a descriminalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Esse é o pedido. Por que essas mulheres, essas advogadas, não pediram até o 9º mês, até a véspera da mulher parir? Por que elas não pediram? Porque, perceba, a tese do Barroso diz que tem dignidade constitucional aqueles nascidos com vida. Ou seja, pela tese do Barroso, quem não nasceu, ou seja, quem está até o último dia, o 9º mês, na véspera do parto, aquela criancinha ainda não nasceu. Então, a tese do Barroso, ela é uma tese que abrange até o 9º mês. Ninguém fala porque vai pegar mal, pode atrapalhar. Mas se você perceber, a tese dele engloba, sim, engloba até a véspera do parto, engloba até o minuto anterior ao parto. Mas então, por que essas mulheres, ao fundamentar essa DPF, não pediram logo a descriminalização até o 9º mês? Simples, a resposta é muito simples. Porque, por enquanto, isso ainda não teria uma aceitação pública. Mas percebam, a tese do Barroso permite. Segura essa informação, tá? Segura essa informação. A tese do Barroso permite. Mas, por enquanto, elas só pediram até o 3º mês. Então, o que vai acontecer? O que tende a acontecer? O que elas querem que aconteça? O STF vai lá, dá essa primeira solapada. Autoriza o aborto até o 3º mês. Com isso, você tem o chamado deslocamento da janela de Overton. Você desloca a opinião pública um pouquinho mais para a esquerda. Você vai implantando uma aceitação pública daquela situação horrenda aos poucos, porque não adianta pedir descriminalização no 9º mês agora, porque não vai passar. Então, o que eles fazem? Eles vão aos pouquinhos. Eles vão em doses homeopáticas. Então, passa o 3º mês agora, daqui a 1 ano, 2 anos, o que eles fazem? Entram com uma nova ADPF, pedindo até o 6º mês. Aí passa, porque a opinião pública já foi anestesiada. Aí daqui a uns 4 anos, o que eles fazem? Usando a mesma tese do Barroso, pedem a descriminalização até o 9º mês de gravidez.
o bebezinho ali, crescidinho, completinho. Essa é a estratégia. Mas a gente está aqui para atrapalhar, para explanar para todo mundo qual que é a estratégia. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, entendam que é assim que eles pretendem passar, e eles não querem só com muitas aspas, tá? Só a descriminalização até o 3º mês. Aquele bebezinho daquele tamaninho que a Zezé mostrou, aquele é o tamaninho, né, de um bebezinho com 3 meses. Mas não é, abre aspas, só aquilo que eles querem, não. É óbvio que eles querem até o 9º mês. São assassinos sanguinários. E essa mesma tese que fundamenta o assassinato no 3º mês, também fundamenta o assassinato no 9º mês. Elas só não pediram porque, por enquanto, não daria para passar. Elas precisam ir antes anestesiando a opinião pública, fazendo com que o povo se acostume a essa barbárie, para daqui a alguns anos, enfim, pedir isso. E em alguns países isso já é uma realidade. Então você perceba essa questão de não reconhecer dignidade a quem não tem autonomia, quem não tem autodeterminação. Pensa só. Os inválidos podem daqui a pouco, de repente, até perder a vida usando essa mesma tese. E se você reconhece que uma pessoa pode perder o seu direito à vida, direito inclusive que está lá no artigo 5º da Constituição, sem nenhuma ressalva, aí está ali o Barroso, o intelectual ungido, estabelecendo ressalvas que a Constituição não estabeleceu. Então, se você, a partir dessa tese bizarra do Barroso, entende que uma pessoa perde o seu direito à vida, que dirá a bens jurídicos de menor valor, como a liberdade e até mesmo o patrimônio. São bens inferiores ao direito à vida, que é o maior bem jurídico, né? É a vida lá em cima, a liberdade vem embaixo, integridade física, patrimônio, enfim. Então, se você já pode perder seu direito à vida, você também, consequentemente, vai poder perder direito ao patrimônio. Um dia. Como é que fica o direito à aposentadoria? Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido como é que é o raciocínio. Agradeço aí a oportunidade para falar. Cumprimento, mais uma vez, aos presentes, as demais palestrantes, a Zezé e a deputada Cristianeto, que está aqui aguardando para entrar. Eu cumprimento, mando aí meu abraço e meus parabéns aí pelo trabalho na causa Pró-Vida.